E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. E hoje a gente vai contar a segunda parte da história do Paulinho, da Leila e da Ludmilla. Mas, antes, eu preciso reforçar a importância de vocês entrarem na nossa campanha de financiamento coletivo. É cansativo assim mesmo, gente, tem que falar toda semana. Então, lá no site www.apoia.se/especialista em homens, esse link também está aqui na descrição. Lá existem várias faixas de apoio mensal que você pode dar para o podcast. E cada uma dessas faixas de apoio dá direito a vantagens específicas, além de acumular as vantagens anteriores. Então, com valores a partir de R$10 mensais, você já entra para a nossa comunidade. Acesse conteúdos exclusivos, bate papo direitinho comigo lá dentro da comunidade, tudo pelo WhatsApp. Com R$30 mensais, eu mando ainda um áudio com temas que a gente seleciona na comunidade, mensalmente. Com R$50, eu ainda posso mandar a sinopse dos episódios semanalmente, tá? Tudo isso que eu tô falando é só vocês reivindicarem, vai ser entregue. Por R$60 mensais, a proposta é que a gente se reúna bimestralmente, online, às 4h20, para confabular o fim do mundo, tá bom? Por R$80 mensais, eu tiro as cartas da Braba para você. Eu comento, gravo, posto, caso você queira, tá? Inclusive, as cartas da Braba estão à venda. Essa carta, gente, é uma pequena estratégia para botar você para frente, para ficar esperta dentro da sua casa mesmo. Você compra o baralho e tira uma carta sempre que você precisar. Aí você lê a frase e sai digerindo o suco. O baralho está à venda por R$80. Se você me apoiar com R$150 mensais, a gente define palestras e aulas maiores para que eu ministre essas aulas direcionadas para o que você quer aprender sobre homens e masculinidade. Se você quer um tema específico, mais particular aí, que tem a ver com o seu cotidiano, eu programo uma aula direcionada para o interesse que tem mais a ver aí com o seu cotidiano, tá bom? Com R$500, meu amor, aí você me adota, né? Você é dona do meu passe, você faz o que você quiser comigo. Oh, yes! Mas manda direitinho, tá bom? Eu tô muito cansada de ser governada por política de macho, burro, feio, que é o único mérito é ter um peru no meio das pernas. Então é isso. Corre lá no site www.apoia.se/especialista em homens e me faça uma mulher mais feliz e menos exausta. E agora, bora pro desfecho dessa história da era Paulinho Oceno. Mas aí, o caso do Paulinho foi escalonando, ele desobedecia muito, ele desobedecia por tudo, né? Nenhum combinado que você fazia com ele conseguia dar retorno. E ali para os 10 anos já começaram problemas com pequenos furtos em casa, né? Mexer no cartão de crédito, no colégio, começou a arranjar muita briga no colégio, atos opositores fortíssimos com os professores, e assim a família era chamada no colégio quase que semanalmente. Nesse contexto, a família chegava lá na escola e já era instantaneamente acusada por outras mulheres, inclusive, né, as professoras, outras mães, quando ele brigava com outros alunos. E a rapidez como as pessoas julgam, né, surpreendeu muito a Ludmilla. A quantidade de ódio tão rápido que ela experimentou, assim, acompanhando a situação do Paulinho. Ela chegava nos lugares sempre com alguém tentando arrumar um culpado para a situação, como se fosse algo simples. Mas a vida ela não é assim. A vida é muito complexa. Se você não sabe o contexto, e na verdade você raramente vai saber o contexto de vida das pessoas, não julga. Principalmente quando se tratar dos interesses de uma criança ou de um adolescente. Gente, criança e adolescente, gente, gasta toda a sua tolerância, amor, empatia nos esforços para garantir direito para criança e adolescente. E isso sai de uma pessoa que é não mãe convictaraça, jamais seria mãe. Mas, por favor, protejam as crianças e os adolescentes, não só as suas crianças, as crianças de todo mundo. Aí a Ludmilla me falou que essa coisa da culpabilização machucou ela demais, né? Que as pessoas faziam fogueiras imediatamente. Nas palavras dela,
Assim, ó. A gente pode se perguntar, nossa, mas como é que em algum momento histórico a gente teve coragem de acender uma fogueira e colocar uma pessoa lá dentro? Mas até hoje as pessoas fazem essas fogueiras psicológicas imediatamente e achando que tem muita razão. Eita, é isso. Gente, lá para os 11, 12 anos de Paulinho, né, ele parte para golpes maiores, né, e depois dali ele foi para o uso de drogas lícitas e ilícitas, como a maconha. A maconha é uma planta e eu nem classifico maconha como droga, como vocês já sabem. Mas maconha, né, e bebida e várias outras substâncias são péssimas para pessoas em condições de desenvolvimento. Criança e adolescente não tem que consumir nada disso, né, gente? Maconha é substância para gente adulta e gente idosa. Não é para criança e nem para adolescente. E identificar o uso da maconha aqui na trajetória do Paulinho nem é pela gravidade do uso da substância maconha em si, né? Porque certamente não foi a primeira droga que ele usou. Com certeza foi o álcool, né? Mas isso não serve para compreender onde o Paulinho estava conseguindo chegar, ultrapassando os limites da escola e da família e conseguindo acessar a maconha, que diferente da bebida, não é vendida em qualquer boteco. Então ele precisa de um movimento para procurar ali maconha, né? E nessa escalada ali do uso de drogas e na escalada da violência, Paulinho manipulava a mãe dele, menosprezava, prejudicava ela com os golpes, assim como as outras pessoas da família. A família estava sempre ali tendo que resolver alguma coisa que ele prejudicava alguém, né? A mãe dele, uma mulher que já teve uma vida muito difícil por questões diversas, mas também por causa da limitação cognitiva, pagou e ainda paga cada centavo dessa gravidez indesejada que ela não teve sozinha, né? Com um jovem que não encontra nenhum caminho para se encaixar no mundo, né? Do jeito que ele acredita que seja bom para ele. E dentro dessas ameaças e situações de violência, foi envolvida a polícia em algum momento. E ele foi parar no sistema socioeducativo. Teve audiência, juiz, promotor, defensoria pública, assistente social, toda a rede de atendimento que o socioeducativo disponibiliza. E nesse atendimento, muita culpabilização da família. Veja vocês esse trem de TOD, essas crianças e a manifestação desses adolescentes de violência extrema, crises, surtos, mentiras compulsivas, pequenos atos infracionais. Tudo isso é relativamente novo para todo mundo, né? O sistema de justiça e o atendimento socioeducativo, ele não está acostumado com isso, né? Muito pelo contrário, ele está acostumado a tratar qualquer menino preto como bandido, entendeu? Olhou para ele, vão prender. Mas essas outras realidades de adolescente envolvido com conflito dentro de lares que não são os periféricos, né? Porque aí isso é muito novo. Então as pessoas ainda não sabem o que fazer em relação a isso, né? Se fosse um menino preto qualquer, né, com uma família desestruturada, como o povo adora falar, né, como se existisse alguma família decente, estruturada ou que não fosse, que não seja disfuncional, né? Mas o caso de Paulinho não é um caso típico, por questões mesmo de acesso que a família lhe tem. E assim como o sistema socioeducativo, o sistema de justiça ainda está lidando com isso, assim, recentemente, as médicas, as terapeutas também, está todo mundo lidando com isso muito recentemente. Mas no que se refere ao sistema de justiça, que eu conheço muito bem, e também o atendimento socioeducativo, é uma sanha doida, uma caça culpada, geralmente a mãe. Encontramos pessoas muito legais, que fazem um ótimo trabalho, mas encontramos principalmente inquisidores. E quando o juiz quer falar com uma mãe, ele não pergunta se ela está trabalhando, se ela tem dinheiro para chegar lá, se ela tem outro filho para cuidar, ou se ela cuida de outra pessoa, se ela tem outra coisa para fazer. Ele só determina que a mãe vá e que ela se vire para dar conta desse menino, ou ele será preso em algum momento. Por mais que o atendimento socioeducativo projete um discurso que oferece atendimento para o adolescente ou para sua família, ele não oferece. A justiça cobra e a família que se vire. E tem mais, o atendimento psicoterapêutico do Paulinho deveria ser uma demanda de toda a sociedade. Não é uma criança, não é um adolescente. Criança e adolescente é responsabilidade de toda a sociedade. É coisa para a gente ter no SUS,
É uma coisa que demanda a articulação de várias pastas da política pública. Ele precisa de saúde, educação, lazer, esporte, cultura, cidade, turismo, dignidade, um atendimento especializado, direcionado. Ele precisa de uma rede de serviços muito bem estruturada para dar conta das demandas que ele tem. Mas o primeiro contato que ele vai ter com a política pública é a justiça juvenil. O Estado aparece para prender, para punir o jovem e a família, mas não aparece para ajudar as famílias a se orientar nesse caminho. Gente, eu conheci tantas mães que procuraram ajuda do sistema de várias coisas, de assistência social, de conselho tutelar, quando o filho começou a dar problema. Procura, gente, pelo amor de Deus, me fala o que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que levar, eu não estou conseguindo. Eu conheço tantas mães, vocês nem imaginam, mães, né? Porque pai, idiota, não serve para nada, né? Nesse contexto, só para uma instituição que ela é tratada como pai presente e pai ausente, já é uma instituição que tem que acabar, né? Não está servindo para nada. Porque se fosse pai, era pai. Mas a gente tem que falar em pai presente, pai ausente, é foda. Mas aí, por causa da alavancada da violência, em algum momento, o Paulinho precisou ir para um acolhimento institucional, que é chamado abrigo, porque daí ele já ameaçava e colocava a mãe em risco. Ele se envolveu com a criminalidade, com o tráfico de drogas, mas não só, né? E esse safado do crime também chegaram a pressionar a família dele, ameaçar, porque ele ficava devendo traficante. Ele chegou a vender coisas da casa e tal, e a família foi ficando rendida na situação. Todo mundo sabe que meninos e homens têm mais dificuldade de conversar. Dificuldade não é congênita, não é biológica, é da socialização. Porque dentro da socialização dos homens, qualquer coisa que você fala, qualquer fraqueza que você demonstra, você perde seu status de homem. Então, o Paulinho, ele ia sendo inserido nos tratamentos, nas abordagens, mas ele mesmo não conseguia se expressar. Ele não conseguia pedir ajuda ou demonstrar o que ele precisava. E ali, ao longo dos anos, a família foi mudando as estratégias várias vezes. Tentou uma linguagem mais acolhedora, depois uma linguagem mais forte, incisiva. Tentaram negociar trocas, tentaram acessar ele por meio de esporte, natação, futebol, que é uma coisa que ele gosta demais, né? Ele assistia muito, gostava de jogar, karatê, aikido, ofereceram dança, tipo funk, que ele gosta muito, mas ele não quis. Tentaram aula de forró, tentaram instrumento musical, levaram em bloco de carnaval para ver se ele animava. Na parte do trabalho, ele curtia elétrica e eletrônica, ele manifestou interesse, né? Mas acabou não praticando as coisas do curso, né? E aí ele não conseguiu se abrir. Tentaram um curso de robótica, depois de várias conversas em colégio, com professor, em terapeutas, nada acessava o Paulinho. E o Paulinho, ele tinha muita dificuldade de fazer amizades, e as trocas nas amizades que ele conseguia, por exemplo, era nesses golpes que ele dava com cartão, ele pagava as coisas para as pessoas, pagava bebida, fazia aquele ar de tipo seu bonachão, assim, que paga tudo para todo mundo, porque ele se identificava ali, ele conseguia caber ali, sabe? Então, nossa, gente, foi muito difícil conseguir. Ah, e ele também não tinha amiga mulher, tá? Não tinha. E ele falava que tinha, mas a família foi percebendo que ele mentia sobre os vínculos de amizade dele também, né? Então ele não tinha amiga menina. E aí as amizades ele não sabia também muito bem o que é amizade, como se portar, atender às expectativas de uma amizade. O encontro que ele consegue na amizade é a amizade falsa, né? Muito própria das redes sociais que a gente tem, onde a gente mostra que a gente está por cima da carniça, mas a gente não mostra a realidade, a gente não se abre, né? A gente não conversa com profundidade, a gente só vive uma vida que a gente não pode viver, né? Então é nesse contexto que ele faz amigos. E assim, gente, foi cada vez ficando mais difícil conseguir qualquer acesso a Paulinho. E a família só ia perdendo mais e mais o vínculo. Naquele momento, a maior identificação que o Paulinho encontrou foi com a criminalidade. E aqui me corta a crueldade do racismo, que se manifesta de tantas formas. Um menino negro, mas em um contexto de pessoas brancas, ele era um dos raros meninos negros nos lugares que ele convivia. Inclusive, ele não tinha identidade com as pessoas nem da própria casa, pois a única pessoa negra era a mãe. Ele acessou boas escolas, bairro bom, terapeutas, atendimentos diversos, próprios de uma família com boa condição socioeconômica.
Mas Paulinho não se identificou com nada disso. Ele também foi para a escola pública, mas também não se encontrou. Então, assim, gente, a família branca também não sabe o que fazer. Essa é a verdade, porque branco, e eu falo porque eu sou de uma família branca, eles acham que o mundo é o que ele conhece. Então, existem particularidades e contextos racializados, inclusive é necessário que a gente racialize pessoas brancas, mas não necessariamente os brancos sabem o que fazer, porque eles são acostumados a, tipo, ser a ordem global do universo, é tudo sobre brancos. Então, esse movimento de resgatar e construir um espaço de identidade para o Paulinho, que seria essencial, não necessariamente a família consegue fazer isso. Mas, infelizmente, Paulinho conseguiu se enxergar no crime como um bandido, que é exatamente o lugar que a hegemonia branca designa para meninos como ele, para meninos negros. O CID de bandido. Ô, gente, minha dissertação de mestrado é sobre masculinidade do bandido. Eu tenho um artigo sobre isso também, que decorre dessa pesquisa de mestrado. O nome é Bravíssimo, Abandona as ideias e chuta o balde. Olhares feministas sobre homens e masculinidades das juventudes socioeducativas. E o artigo é Masculinidade do bandido, entre hegemonia e subalternidade. Quem quiser pode acessar, e eu vou deixar os links na descrição, mas dizendo para vocês que eu estudo isso. Então, essa identificação que ele faz com a bandidagem é muito próxima do que eu conheço, né? E vocês não têm ideia de quantos meninos eu conheci no socioeducativo com vários problemas psiquiátricos, mas que por serem pobres e em sua maioria negros, estavam presos. A palavra é essa mesmo, preso, privado de liberdade, não em terapia nem nada disso. Meninos negros pobres com problemas psiquiátricos, TOD, TDAH, autismo, são presos pelo Estado brasileiro. Presos e apanham do Estado brasileiro dentro das unidades socioeducativas, que são marcadas pela tortura, tá? Não são tratados, cuidados ou protegidos, são presos. O Estado de Minas Gerais diz que gasta algo próximo de R$20 mil por mês para prender um adolescente que se envolve com a prática de atos infracionais. Mas não gasta 1% disso construindo rede de proteção para os nossos meninos, na execução da política pública, sabe? E, ao invés de garantir acesso a tudo que os nossos meninos precisam, uma política pública comandada pelos homens investe em punição, não em prevenção. E aí a Ludmila desabafa comigo, dizendo uma coisa que é muito importante. O Brasil, ele está completamente despreparado para lidar com pessoas que têm demandas psiquiátricas. Eu sei, né, eu, Isabela, sei perfeitamente, porque tanto minha mãe quanto meu pai cuidam ou cuidaram de tios meus que têm esquizofrenia. Então eu convivo com isso desde muito cedo. E é um baita rolê da família, que tem que desembolar tudo sozinha. E rola um adoecimento generalizado, porque ninguém sabe o que fazer. Aí, a intervenção que a gente vai fazer, né, que as famílias vão fazer com o menino, vai depender muito da criatividade que aquela família tem, o capital cultural que aquela família tem, para poder construir seus próprios caminhos. Mas a dimensão gênero e raça, vocês precisam dar mais atenção. Vou falar aqui especificamente de gênero, repito, onde estão as meninas com TOD? Quem pode ser opositor? Quem pode desafiar? Quem pode ser violento? Vocês conhecem alguma menina com TOD? Certamente elas existem, mas eu não conheço. Não consegui acessar dados sobre essa perspectiva de gênero, mas de fato o diagnóstico de TOD é mais presente entre meninos. Mas será que a gente consegue entender os motivos? Vocês vão bater esse martelo para definir que é um problema biológico de meninos? E apenas medicar e rezar? Ou se abrir para finalmente entender os adoecimentos que são próprios do machismo? O que é, gente, se constituir como um homem numa sociedade como a nossa? Que tipo de tensão nossos meninos estão experimentando? Por que a mulherada está batendo no peito e cuidando de tudo há tanto tempo sozinha e ainda assim nós não conseguimos conquistar o mínimo respeito e admiração dos nossos meninos, que estão se organizando na internet contra nós, ou se submetendo, ou nos submetendo a um cuidado agonizante, perpétuo, fazendo tudo que a gente fala para não fazer e nem aí para nós.
E observe que para as famílias parece que nada é suficiente. O menino dá todas as voltas dele, apronta tudo que tem que aprontar e no final das contas, quem é que vai lá e vai ter que resolver e cuidar? A mãe. Então, a biopsicossociabilidade do Paulinho foi abalada por um processo histórico de exclusão. Biopsicossocialidade é uma palavra que quem me trouxe foi a Ludmilla, tá bom? Não vou aqui explicar isso. Mas isso aí tudo foi afetado por um processo histórico, que não começou com a mãe dele ou com a família dele. O mundo não conseguiu oferecer para o Paulinho um lugar de identidade fora do crime. Então não caia você nessa ideia de conta de fadas, de final feliz, da princesa que vai ter filhos e vai dar tudo certo no final. Cresce. Esteja consciente ao optar por ter um filho que o futuro que você imagina hoje pode não ser o futuro que vai ser possível para o seu filho daqui a alguns anos. Você nem sabe se tem mundo daqui a alguns anos, você nem sabe se tem água, você nem sabe se tem clima, você nem sabe se tem Brasil daqui a alguns anos. Então, antes de você pensar em ter uma atitude, às vezes egoísta, de realizar seu lindo sonho de ser mãe, entenda qual a condição que você tem para ser. Entenda que o mundo está muito complicado, principalmente para as crianças e para os adolescentes. A era Paulinho Oceno mudou completamente a vida daquela família. Hoje, ele está aí pelas quebradas da vida, onde não se sabe exatamente qual é o nível de envolvimento dele com a criminalidade. Ele e a mãe dele chegaram a ser incluídas no programa de proteção, porque eles foram ameaçados de morte dentro da criminalidade. Mas o Paulinho não seguiu as regras, né? E aí teve que sair do programa. A mãe foi largando tudo que ela tinha, com toda a dificuldade e limitação que ela tinha, mas ela foi fazendo tudo que demandavam que ela fizesse para ajudar o filho dela. Por mais que ela não quisesse aquele filho, ela segurou o B.O. e foi ajudar ele. Uma mãe sendo mãe, ensinada a abrir mão de si mesma, foi morar em outro lugar com o filho dela. Hoje, infelizmente, essa mãe está muito rendida nas mãos do Paulinho, que só apronta, né? A Ludmilla me fala que hoje é uma pessoa completamente diferente e que mesmo com tudo isso, ela queria fechar o episódio com esperança. Porque mesmo não conseguindo acessar ele e conseguir reorientar o caminho dele, ela não perdeu a esperança de que pode sim aparecer algum método de comunicação com ele. Ele fugiu dessa família, né? Só a mãe que está com ele. Ele seguiu pelo crime, então ficou difícil de ver ele se comunicar. É isso, gente. O crime tira todos os vínculos da pessoa. É foda. Mas a Ludmilla ama o Paulinho. Ela ama a Leila e eles mantêm uma proximidade com ela. Para que ela também não fique totalmente sozinha nessa vida que ela está acompanhando. Mas a Ludmilla hoje tenta ver tudo de uma maneira funcional, de ressignificação também, né? Fechando esse ciclo de só sofrer por uma realidade, entender que às vezes as coisas são como são. O fenômeno Paulinho mostrou para ela que a gente é pequena demais nesse universo, que muitas vezes a gente acha que consegue fazer coisas e evitar que a pessoa siga por um caminho, mas não. Às vezes nem tem nada a ser feito, ou quando tem, às vezes não sabe o que é, porque a gente não conhece aquela realidade. O Paulinho hoje, ele está vivo, tá? Contrariando as estatísticas de um Estado genocida que mata sistematicamente meninos negros, mesmo aqueles que sequer têm envolvimento com a criminalidade, todo dia mata. Eu estava vendo aí esses dias, saiu uma reportagem, que eu já sei, a polícia da Bahia matou 1.700 pessoas num prazo, em um ano, 2022, né? Dessa aí, grande parte, 60% menor de 18 anos. Então a gente tem um projeto mesmo de genocídio de meninos negros, praticado pelo Estado brasileiro, com níveis de mortalidade, de violência letal urbana próximos de regiões que têm guerra, tá? Esse é o Brasil. Mas mesmo com esse envolvimento com a criminalidade, o Paulinho está vivo, tá? E a família mantém a esperança. Quem sabe surge algum elemento, alguma coisa que possa mudar um pouco. E o esperançar da Ludmilla é um esperançar ativo. Ela ainda tenta se comunicar com ele. Ela diz que a linguagem e os tipos de comunicação são das coisas mais bonitas da vida, né? Se você não aprendeu a língua da pessoa, não aprendeu até hoje, pode ser que um dia você aprenda. E aí ela tentou ressignificar tudo isso de um jeito muito inusitado.
Ludmilla é a MC Catoque. E ela fez uma música para o Paulinho, na esperança de que a música chegue até ele e o inspire de alguma forma. Se não, que chegue na vida de outras pessoas. A música que ela fez chama Buraco Negro e eu vou colocar aqui no podcast para que vocês ouçam e ajudam a fazer a música chegar até o Paulinho ou em quem mais precisar. A Ludmilla também me faz um elogio que eu acho muito legal e eu vou compartilhar com vocês. Ela gosta da minha forma de me comunicar e é por isso que ela queria contar essa história aqui no podcast. Ela conhece meu trabalho há muitos anos, uma pessoa próxima a ela foi em uma das nossas oficinas lá no socioeducativo e olha o que ela falou sobre mim. A Isa tenta adaptar a comunicação para tentar acessar o menino. No corpo dela tem várias tatuagens, você vê a importância da comunicação visual. A Bravíssima tem um visual simpático, combativo, tem umas tatuagens aguerridas do tema que são super bonitas. Uma das tatuagens é um revólver atirando uma flor, né? E tem também uma figura negra, muito bonita. Tem várias, né? Não vou falar de todos. Mas gera essa ideia de identificação visual que eu acho super legal. A questão do cabelo, né? Que ela corta o cabelo mais curto, do jeito que ela quer, de uma maneira muito livre. E não aquela imagem de uma princesa, né? Isso eu acho muito importante e os meninos respeitam muito isso. Essa imagem forte, ela realmente pega, né? Porque os meninos da comunidade, eu posso, né? Ela fala assim, posso estar falando bobagem. Ela fala que eu tenho uma imagem forte e para mexer com eles, essa imagem fraquinha de mulher não funciona. Então, ela entende que eu consigo por causa da minha imagem forte. Ela continua. Eu acho isso legal. Assim, até a sobrancelha, ela faz risquinho, que estava na moda, né? Os meninos e adolescentes faziam os risquinhos. E ali entre a galera da cidade, e a Bravíssima para poder tentar construir identidade, ela usa os elementos na própria imagem, o linguajar e coisa e tal. As gírias. A Isa fala de um jeito natural com o menino, nunca desrespeitando, diminuindo. Porque às vezes a gente acha que uma pessoa mais jovem não sabe as coisas. Claro que a pessoa mais velha tem experiência, mas a gente não pode diminuir a sabedoria do menino, o que ele está sentindo, o que ele acha, subestimar uma pessoa, um ser, né? Ela tem esse papel e tal. Eu lembro que o Paulinho, quando a Isa falava, ele falou assim, nó, a Isabela é gente boa, né? Ele falava, ele costumava falar isso sobre ela. Eu acho que o Paulinho entendia um pouco do que a Isa falava. Não sei se ele entendia tudo, porque é difícil acessar ele, mas eu acho que ela acessou. Nem que seja por um momento, ela acessou esse menino, né? Esse pequeno momento de comunicação que, às vezes, de uma semente que vem uma árvore, vem uma coisa. E é isso, parabéns pelo trabalho. Ô, gente, eu me emociono, tá? Eu me emociono muito. Primeiro que eu amo o Paulinho, né? E eu acho que eu aprendi a viver com muitas perdas depois que eu comecei a conviver com esses meninos. E não há nada mais importante na minha luta atualmente do que a vida das crianças e dos adolescentes. Em especial os meninos negros, que na minha visão não tem ninguém por eles, além da própria família deles, né? Da comunidade deles. Eu realmente desenvolvi habilidade de comunicação que quase adulto nenhum acessa. As reflexões de gênero e masculinidades também podem ajudar muito vocês. Acompanhar o meu trabalho pode ajudar vocês a entender todo esse contexto. E comigo, né, quem sabe você não vai tendo ideias sobre como apoiar seu adolescente aí. São só adolescentes, gente. Só adolescentes, em condições de desenvolvimento. Esse ser humano não é um CID, não é um transtorno. Ele é um ser integral, que existe de forma individual e também em relação com as outras pessoas e com a comunidade, com a família. Dê mais atenção aos adolescentes. Eu sei que vocês estão acostumados a falar, eu odeio adolescentes. Não, gente, ame os adolescentes. Os adolescentes são uma força da natureza. São as únicas pessoas capazes de desestabilizar os adultos e de promover transformações concretas nessa sociedade. Olha o que o Paulinho fez. Imagina a gente, se a gente conseguir captar essa energia vital dos adolescentes para poder promover transformações significantes nessa sociedade. Pensa se ao invés da gente focar nesse mundo imbecil, saudosista dos adultos, se a gente aprendesse com os adolescentes.
Tenta entender o que está em jogo para as crianças e para o adolescente. Para de pensar só em carreira, Enem, dinheiro. Olha no fundo dos olhos desses adolescentes e conversa. Eles são muito mais divertidos que essa velharada que você está acostumada. Então, assim como a Lud, eu agradeço demais aos meninos pela oportunidade de mudar a minha visão sobre esse mundo. Eu me tornei uma pessoa muito diferente depois que eu me permiti ser transformada pelas juventudes do socioeducativo. Tem Paulinho Seno, mas pode ser também Rian Seno, Marco Seno, Vitor Seno, Lucas Seno. Foram muitos meninos que passaram pela minha vida e alguns já se foram, estupidamente. Eu vou ficando por aqui. Lembra do nosso combinado. Eu estou esperando seu apoio, caso esse episódio seja útil para ajudar alguém. Eu espero que Paulinho fique bem, que ele encontre seu caminho. Eu espero que a família encontre seu caminho. Eu espero que a Leila encontre tranquilidade numa vida que já foi tão difícil, que ela ainda encontre um tempo para poder se dedicar a ela, né? Para variar. Então, é isso. Deixo aqui todo o meu amor, minha consideração, minha inteligência, meu estudo à disposição das crianças e dos adolescentes. E você pode continuar me enviando histórias. Você conhece alguém que tem TOD? Conhece meninas que têm TOD? Eu gostaria de conhecer, hein? O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. Me alimentem de histórias e saiba, a brava é gulosa. Mas não contam do preço da paz que nunca volta, dos mano que tombam cedo, da lágrima que a mãe solta. Tu entra achando que manda, mas é o jogo que manda em você. E sair desse buraco é mais difícil que se manter de pé. Cada escolha tem um custo, cada rua um destino. O dinheiro é rápido, mas o caixão também é ligeirinho. Vai perder parceiro, família, até teu próprio ser. Na ambição do agora, você pode nem ver o amanhecer. Mas ainda dá tempo, irmão. Levanta a cabeça, tem talento, tem mente. Só falta uma chance que te fortaleça. A quebrada precisa de exemplo, de alguém que diga não. Tu pode ser luz no fim, se escutar teu coração. Cuidado com buraco negro que só suga e não devolve. A vida cobra na esquina e nem sempre ela resolve. Se for pra cair, que seja pra levantar. Será que ainda tem saída? Só você pode mudar. Trampo de 1.000 por mês, carga de 12 por dia. Enquanto o vizinho de moto nova brilha na quebrada todo dia. É fácil cair no conto, na grana que vem ligeira. Status no baile, cordão no pescoço e champanhe na bandejeira. Mas não contam do preço da paz que nunca volta, dos mano que tombam cedo, da lágrima que a mãe solta. Tu entra achando que manda, mas é o jogo que manda em você. E sair desse buraco é mais difícil que se manter de pé. Cada escolha tem um custo, cada rua um destino. O dinheiro é rápido, mas o caixão também é ligeirinho. Vai perder parceiro, família, até teu próprio ser. Na ambição da agora, você pode nem ver o amanhecer. Mas ainda dá tempo, irmão. Levanta a cabeça, tem talento, tem mente. Só falta uma chance que te fortaleça. A quebrada precisa de exemplo, de alguém que diga não. Tu pode ser luz no fim, se escutar teu coração. Cuidado com buraco negro que só suga